Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente está aqui para relembrar algumas vezes em que grandes artistas cansaram do som que eles vinham fazendo ao longo da carreira e partiram para algo totalmente novo. Como a gente bem sabe, se manter em alta por um longo tempo nesse mundo da música é uma tarefa bem complicada. Alguns gêneros mais que outros até exigem que o artista esteja ali constantemente se renovando. De um certo ponto de vista, isso é algo até normal, mas algumas mudanças às vezes são bem bruscas, acabam saltando aos olhos do público de uma forma mais intensa e, por fim, se tornando um divisor de águas na carreira de quem está ali na linha de frente. Esse é por vezes um passo bem arriscado e que pode resultar em um enorme sucesso ou em um embaraçoso fracasso. Hoje eu separei aqui pra gente diferentes ocasiões em que isso aconteceu e suas respectivas consequências. Vamos lá? Dona de uma das carreiras mais bem estruturadas aí ao longo dos últimos 20 anos, abrindo aqui a lista a gente tem Alessia Beth Moore, melhor conhecida aí por geral simplesmente como Pink. Por volta dos seus 16 anos, ao lado de outras duas amigas, a Pink formou uma girl band chamada Choice, que até chegou a ganhar um contrato com a gravadora de L.A. Reid. Porém, antes mesmo do primeiro álbum dela ser lançado, veio o disband. Em poucas palavras, o L.A. Reid chegou pra Pink e falou: ou você aceita continuar como artista solo, ou vai pra casa. A resposta dela eu imagino que vocês já tenham deduzido qual foi. Aqui no YouTube vocês ainda podem encontrar o áudio do primeiro single que a Pink lançou com essa girl band, é só colocar aí Choice-Key to My Heart, e lá vocês podem perceber que o som dela na época era algo mais puxado pro R&B/pop, que estava bem alto ali na virada dos anos 2000. E bom, eu não sei se todo mundo aí lembra, mas apesar do visual girl punk sempre ter sido uma marca registrada dela, o início da carreira solo da Pink também foi marcado por essa sonoridade mais R&B. O álbum de estreia solo dela, o Can't Take Me Home, foi lançado em abril do ano 2000 e contou com os singles There You Go e Most Girls. Ambos foram muito bem aceitos pelo público e pegaram top 10, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Infelizmente, na maioria dos casos, eu ainda não posso colocar trechos de músicas maiores que 3 ou 5 segundos, sem correr o risco de que o vídeo seja desmonetizado ou até mesmo bloqueado. Mas passado aí quase 20 anos, vejam aí depois essas duas músicas para ver que, olhando para trás, hoje em dia elas soam bem mais como algo que poderia ter sido do repertório de bandas como Destiny's Child ou TLC, do que propriamente da Pink. Essa sonoridade mais pop rock, que posteriormente acabou se tornando a marca dela, só veio começar a ficar mais evidente ali a partir do segundo álbum de estúdio, o Misunderstood, que foi aí um grande sucesso, vendeu mais de 12 milhões de cópias mundialmente e deu liberdade para que ela pudesse seguir nesse estilo, que como a gente viu foi aí a praia dela por uns bons anos, nos álbuns seguintes. Indo no caminho contrário da Pink, quem por sua vez começou no rock e depois migrou para algo bem diferente é o hoje super conhecido DJ Skrillex, que antes de se tornar um dos maiores nomes da música eletrônica da atualidade, liderou uma banda de hardcore ali por meados dos anos 2000. No auge da cultura emo, a banda From First to Last atingiu seu ápice de popularidade com o álbum Heroine, lançado em 2006, que chegou ao 25º lugar na parada americana de álbuns. Na época conhecido como Sonny Moore, o Skrillex era guitarrista e vocalista da banda, e por lá ele fez parte do line-up entre 2004 e 2007. Após ingressar no mercado da música eletrônica, no entanto, o garoto deslanchou aí um sucesso ainda maior, seja como solista ou em algum dos seus 500 projetos paralelos, como o GQ, por exemplo, ao lado do Diplo. O mais recente sucesso do Skrillex é a parceria ao lado do cristal lapidado do Japão, o Tada Hikaru, na faixa Face My Fears, que entrou recentemente no Hot 100 da Billboard. Porém, como o dia desse menino parece que tem aí 30 horas, além de todos esses projetos paralelos que ele ainda tá dando continuidade e do próprio solo dele como Skrillex, em 2017 ele retornou pro First to Last, que passou a contar com a presença dele em alguns shows pontuais. Assim como o Skrillex, quem também precisou adotar um nome artístico após investir em um novo som para sua carreira foi a Katy Perry, que em 2001 lançou seu álbum de estreia, numa época em que ela ainda assinava os seus lançamentos como Kate Hudson. Como alguns aí já devem saber, a Kate iniciou a carreira dela como uma cantora gospel e o seu primeiro contrato com uma gravadora veio no início da década passada com o selo Red Hill, mais conhecido aí por investir em cantores de pop e R&B, porém voltados para o público cristão. Apesar desse não ser um gênero muito comercial, como foram apenas 200 cópias mais ou menos vendidas desse álbum da Kate com eles, até no gospel esse número era visivelmente um fiasco. Isso fez com que ela fosse demitida
e levou aí uns bons anos para que ela conseguisse um novo contrato com uma outra gravadora, que mais precisamente só veio em 2007 com a Capitol Records. Apesar de muita gente aí acreditar que o primeiro single da Katy, depois que ela se tornou Katy Perry, ter sido a Kiss the Girl, a primeira música de trabalho dela pela Capitol Records foi You're So Gay, que saiu aí quase 6 meses antes do seu primeiro grande hit. Do gospel ao pop, a Katy tem aí uma das mudanças mais drásticas e ao mesmo tempo uma das mais bem-sucedidas. Continuando aqui, a gente tem agora uma cantora da qual eu já fui muito fã, mas que ela nunca pegou muito aqui no Brasil. Ela até já teve alguns momentos com uma música aqui e ali em alguma novela, mas enquanto nos Estados Unidos ela era pau a pau ali em popularidade com Britney e Christina, aqui no Brasil só quem acompanhava o pop muito de perto que conhecia ela. Eu tô falando da Jessica Simpson. Na onda das pop princess ali no finalzinho dos anos 90, a Jessica surgiu como uma garota comportada, de grande voz e sem grandes polêmicas. Nesse mundo pop, todo mundo já teve uma rixa com alguém, e nem isso eu acho que a Jessica teve. Entre 99 e 2006, ela teve uma carreira bem estável nos Estados Unidos. O auge dela foi por volta de 2003, com o álbum In The Scheme, que chegou a vender 7 milhões de cópias mundialmente, e trouxe hits como With You e Take My Breath Away. Em 2005, ela foi escalada para estrelar a comédia Os Três Gatões, que além de ter ido muito bem na bilheteria americana, a faixa These Boots Are Made For Walking, que ela regravou para a trilha sonora, fez tanto sucesso que ela acabou trabalhando como um single próprio. Internacionalmente, essa talvez seja a música mais conhecida dela, apesar de que na época ela foi muito criticada pelo apelo sexual do clipe e até satirizada pela Pink no clipe de Stupid Girls, e posteriormente alfinetada em So What. Pensando bem, talvez ela tenha tido uma treta assim. Mas enfim, em 2006 ela lançou o álbum A Public Affair, e apesar da faixa título ter sido um hit top 15 na Billboard, o álbum em si vendeu muito mal, foi uma queda de 7 milhões do disco anterior para apenas 500 mil, e eu não sei se esse foi o motivo, mas além dela ser texana e de The Boots ter feito um grande sucesso, ela meio que deu uma pausa no pop, e em 2008 a Jessica retornou como uma country girl com o álbum Do You Know, liderado pelo single Come Over. Nesse caso da Jessica, a mudança não levou ela nem pra frente e nem pra trás. O disco country dela vendeu praticamente a mesma coisa que o anterior, foi aí uma troca de 6 por meia dúzia, e desde então a carreira dela na música meio que parou. Ou melhor, pra não dizer que ela parou ali de vez, em 2010 saiu um álbum com músicas natalinas. Eu mesmo tenho as minhas dúvidas se discos de Natal contam como álbuns de inéditas, mas o fato é que pro pop, o gênero que alçou ela aí pro sucesso, ela nunca mais voltou. Antes da gente continuar, rapidinho, aquele lembrete do like aí no vídeo pra dar aquela focinha, beleza? O próximo caso que a gente tem aqui é um tanto quanto peculiar, porque ali ao lado de Lily Allen, Joss Stone, Adele e até Amy Winehouse, ela surgiu como uma grande voz do pop britânico, mas ela foi meio que a Miley Cyrus da turma e causou um grande choque quando surgiu com a nova atitude. Após o seu debut single oficial, vamos dizer assim, Foundations, atingir o segundo lugar na parada britânica, a cantora Kate Nash despontou como uma das principais revelações do Reino Unido ao ter o seu álbum de estreia, o Made of Bricks, em primeiro lugar no UK e top 40 nos Estados Unidos. Já em 2010, quando o seu segundo álbum não foi tão bem quanto o primeiro, e nisso eu tô falando de um álbum que ainda assim foi top 10, ela perdeu o contrato com a Polydor, e em 2013, quando ela retornou de forma independente com seu terceiro álbum de estúdio, algumas coisas já haviam mudado. Apesar de um toque indie ainda bem marcante, o Girl Talk já era bem mais puxado pro rock, flertando ali em alguns momentos até mesmo com um punk rock, algo que a maioria certamente nunca havia esperado por parte dela, e não para aí não. Até com hip hop ela chegou a flertar um tempo depois, e como de 2013 pra cá ela vem lançando o material dela por conta própria, ela tem lançado bastante coisa, aliás, cada EP, cada single, cada álbum vem com uma vibe bem distinta. Como por exemplo, ela tá aí atualmente no elenco de Glow da Netflix, e combinando ali com o perfil da série, em junho ela lançou um novo single, que é basicamente uma dance music. O Daft Punk é muito famoso por nunca tirar os seus capacetes, e também por grandes hinos como One More Time, Around the World e Get Lucky,
que já venderam aí milhões de cópias pelo mundo todo e rendeu até hoje 6 prêmios Grammy. O que talvez nem todo mundo saiba é que a dupla francesa já está aí no mercado há um bom tempo, já são mais de 20 anos de carreira, e no princípio, o sonho deles era ser uma banda de rock. De acordo com uma biografia deles, no início dos anos 90, em casa mesmo, a dupla gravou uma fita cassete com apenas uma música original. Essa fita acabou chegando em uma gravadora francesa, que incluiu a música deles em uma coletânea junto com outras bandas. O disco vendeu praticamente nada, foi bem massacrado pela crítica também, mas foi justamente aí que veio o ponto de virada. Um crítico britânico, ao citar a música deles, falou que aquilo era um Daft Punk trash, algo mais ou menos como incrivelmente ruim, e foi daí que veio o plim deles. Plim. Logo em seguida, eles mudaram a direção do som que eles queriam fazer. Eles gostavam muito de rock, mas também bastante de dance music, e em 1995 nasceu o Daft Punk que a gente conhece até hoje. Na época que eles eram roqueiros, a banda tinha ainda um terceiro membro que não veio a participar após a mudança do projeto de rock para eletrônico. Será que essa pessoa está arrependida hoje em dia? A Disney sempre foi um polo de artistas pop, principalmente adolescentes, mas é claro que dentre tantas estrelas que eles revelaram, direta ou indiretamente, alguns deles acabaram indo para rumos bem diferentes depois. Para quem não sabe, uma das estrelas de This Is Us, uma das séries mais queridas aí da atualidade, a Mandy Moore também chegou a ser nomeada como uma Pop Princess ali no início dos anos 2000, graças aos seus filmes de comédia romântica e, claro, um repertório bem teen pop como cantora. Precisou de um bom tempo e de uma troca de gravadora para que a imagem dela fosse se desligando desse universo pop, mas assim que isso aconteceu, ela partiu para um som mais autoral com uma pegada bem mais indie folk. Em 2007, ela lançou o disco Wild Hope e em 2010 o Amanda Leigh, que, para quem não sabe, é aí o nome real dela. A maior surpresa na mudança da Mandy foi que ela, Britney, Hilary Duff e Christina Aguilera, todas elas foram surgindo uma atrás da outra ali no intervalo de no máximo uns 5 anos. Notar que em 2007 a Britney estava lançando o Blackout, a Hilary o Dignity, a Christina encerrando a divulgação do Back to Basics, ver a Mandy toda indizinha ali com Wild Hope foi algo que surpreendeu bastante. Discos ela não lançou mais nenhum desde então, mas quem acompanha aí This Is Us, de vez em quando ganha uma palhinha. Quem é fã do Evanescence com certeza foi pego de surpresa ao saber que a Emily, vocalista da banda, gravou um álbum com músicas voltadas para o público infantil. De acordo com a cantora, o seu filho de 2 anos na época foi o principal motivo da decisão, pois ela gostaria de fazer músicas para que o guri escutasse enquanto ele crescia. O álbum Dream Too Much foi lançado em 2016 e apesar de ser um projeto bem pessoal mesmo, o disco é no fim das contas tido como o álbum de estreia solo da Emily. Pode parecer um pouco forçado falar isso, mas de fato é, já que o Aftermath de 2014 foi um projeto paralelo da Amy em colaboração com o músico Dave Eager. Posteriormente, ela acabou voltando para o Evanescence, que em 2017 retornou com o disco Synthesis, mas mesmo considerando que no Spotify a Emily é uma artista e o Evanescence outro, a imagem dos dois ainda assim são bem atreladas, e no meio de uma discografia de classic rock, a gente tem aí um álbum voltado para crianças. Chegando aqui novamente em um dos casos mais bem-sucedidos, não sei dizer se é o mais conhecido ou o mais impactante, mas é certamente aí o mais fresco na memória da maioria, a gente tem aqui a Taylor Swift que migrou do country pro pop. Aqui no canal a gente está com a série de melhores da década, até o momento já saíram 2 edições, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui nos cards, e como sim, vai ter um vídeo da era 1989, hoje aqui eu não vou falar muito sobre o disco em si, já que daqui a pouco vai sair um vídeo só sobre ele, então aí a gente evita ficar se repetindo e tal. Mas sobre a mudança da Taylor em si, pra quem acompanhava ela desde lá de trás, chegou uma hora ali pelo Speak Now mesmo que parecia muito claro que isso em algum momento ia acontecer. Eu lembro que na época do Red já estava tão na cara a vontade dela de fazer pop, que muita gente até já acusava ela de se escorar no country, apenas por medo de perder o público que ela já havia conquistado. Como a própria Taylor falou em entrevista tempos atrás, para a maioria a surpresa não foi nem o fato de, em um dado momento da carreira dela, ela fazer um disco 100% pop. A surpresa, na verdade, foi ver ela assumindo que estaria fazendo esse disco. A gente acha que esse povo não lê os comentários de internet, mas de vez em quando eles pegam a gente de surpresa.
Como eu disse lá no começo do vídeo, mudanças assim podem dar muito certo ou muito errado. Nesse caso da Taylor, na posição que ela estava na época, ela realmente tinha muito a perder. Mas além do Red ter sido uma ponte perfeita para essa transição, o disco que marcou a estreia dela no pop foi um baita disco. Não tinha como ter dado errado. A gente ainda tem mais um caso aqui, mas alguns nomes que eu imagino que vocês podem falar aí nos comentários que poderiam ter aparecido por aqui, mas que eu tenho minhas dúvidas se é realmente o mesmo caso, são alguns artistas que são extremamente mutantes, como por exemplo David Bowie, Lady Gaga e Madonna, que ao longo de suas carreiras trabalharam com eras com temáticas bem diferentes. A Madonna mesmo já foi do alternativo ao country, à dance music, em intervalos de praticamente um CD para o outro. A Lady Gaga teve a fase pop, o jazz, o Joanne que misturou country com rock, emendou com a Star is Born. Ela no momento ainda está construindo seu legado artístico, mas já dá pra ver que não dá pra colocar ela apenas em um gênero e dizer que ela é só aquilo. Isso sem falar do David Bowie, né, que do blues ao folk ao pop não tem esse apelido de camaleão do rock à toa. Há também casos de banda como Maroon 5 e Coldplay, que se a gente pegar eles lá no início da carreira pra hoje, a mudança vai bem mais além do que uma simples adaptação de gênero. Às vezes eu vejo até umas discussões do pessoal falando que eles parecem duas bandas diferentes, comparando o som de antes com o de agora. Mas nessas mesmas discussões eu vejo os fãs defendendo, falando que o negócio não é bem assim, que a pessoa não sabe do que tá falando. Vai aí do ponto de vista de cada um. Mas nessa pegada, um caso bem interessante e visível pra gente avaliar é o do Paramore, que teve aí ao longo dos anos uma construção de carreira muito consistente, sempre se renovando, sempre se mantendo em evidência. A gente nunca viu um corte muito brusco na timeline da banda. Porém, quando a gente pega o emo rock de Misery Business e coloca ao lado do synth pop de Hard Times, é uma mudança bastante considerável e que alguns podem até se perguntar em que momento isso aconteceu e como ninguém percebeu. O Paramore é sem dúvidas um case de sucesso de como sobreviver nessa indústria, pois eles se alçaram à fama em meio a uma tendência de mercado que estava em alta na época. A tendência passou, mas eles continuaram. Tanto que apesar de 2007 ter sido um auge para eles com o álbum Riot, o maior hit da carreira da banda veio recentemente, em 2014, com Any Fun, que além de ter sido o primeiro single top 10 deles na Billboard, rendeu ao Paramore o seu primeiro Grammy. A faixa venceu o prêmio de melhor canção de rock, tornando a Hayley a primeira mulher a receber esse prêmio desde Alanis Morissette em 1999. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já tenho aqui alguns nomes guardados para uma possível parte 2. A própria Alanis Morissette, Gwen Stefani, Lana Del Rey, Bella Thorne. Falem aí se vocês gostariam. Eu sei que na maioria das vezes eu só prometo essas parte 2, mas tem um cenáriozinho extra chegando aí logo em breve, então já já elas vão começar a sair. Eu nunca fiz isso por aqui, mas como a maioria dos vídeos aqui do canal ficam entre 13, 15 e 18 mil likes, se esse daqui chegar em 20 mil, a gente já agenda a parte 2 com esses nomes e mais alguns que vocês deixarem aí pelos comentários, beleza? E só pra encerrar, aquele lembretezinho de deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, ok? Por hoje é isso e vamos nessa! Não saiu. Agora foi.